sejam bem-vindos ao canal da Grande Kali, o seu canal de tarô e runas. Hoje eu vim fazer novamente uma tiragem detalhada a respeito da rival. Pensamentos, sentimentos, verdadeiros ou não, tudo em relação dela a ele, tá? Lembrando que a rival, eu não coloco ela como namorada, amante, esposa, é a rival, independentemente em qual posição de compromisso ela tenha com a pessoa, né, que vocês aí compartilham, tá? Então, não necessariamente será a esposa ou a amante, que fique isso bem claro. Nós temos aqui três opções: opção número 1, a Largo, opção número 2, a Raido, e opção número 3, a Gera. Vou começar com a nossa opção número 1, a Largo, e vou deixá-la aqui no cantinho para que vocês tenham consciência, né, de qual runa que é. Bom, a Largo, ela traz uma energia de ilusão, de decepção, né? Então, a Largo, em relação a esse casalzinho aqui, a pessoa que você ama e a rival, já vim falando que o relacionamento deles tem um certo sentimento, mas tudo baseado em ilusões, em decepções de um com o outro, tá? Vamos ver tudo que ela pensa a respeito dele, ele dela. Vamos ver a respeito do relacionamento do casal e tudo sobre ela. Tudo no caso que conseguirmos, né? Carta da Torre, né? Mostrando que ele está bem afastado dela. Aqui de cara já aparece você. Olha, em uma tiragem de tarô, é de extrema importância considerarmos a posição e os olhares também dos desenhos, né? No caso das imagens que estão sendo representadas. E aqui nas cartas é bem claro em colocar, né, a cigana olhando diretamente para o cigano, certo? Só que no meio tem a rival. Então aqui vem falando claramente de que o maior obstáculo para vocês estarem juntos é, no caso, ela de fato, tá? Gente, tem vezes que tem rival, mas esse não é o principal obstáculo. Às vezes é criança, às vezes é questões financeiras, às vezes é questões sociais, mas aqui no caso é ela mesma que é o que? O grande obstáculo entre vocês, tá? Bom, primeiramente, aparece aqui para nós a carta do buquê e a carta também da torre. Vim falando de quê? De que a felicidade deles, né, tem muitos obstáculos entre eles, então eles não são felizes nesse relacionamento. Vem falando que ele se mantém muito isolado e afastado dela, né? Ele evita ao máximo estar com ela, porque toda vez que está, meio que as coisas ficam um pouco pesadas. Eles têm sim momentos bons de felicidade, mas são momentos passageiros, uma vez que a carta do buquê, ela sempre vem falando, né, de momentos passageiros entre o casal, entre as pessoas, né? O buquê, quando você recebe, é um presente muito bonito, inesperado, é um momento de êxtase, de felicidade, só que as flores murcham. Nesse sentido, o buquê sim representa um momento de felicidade, mas um momento circunstancial passageiro, né? Então é como uma flor que depois murcha, tá? Então aqui é bem claro em dizer isso. Outra questão é que o buquê, a carta do buquê, é representado pela dama de espadas, que é uma mulher que sabe negociar, é uma mulher que detém habilidade de negócios, mas é uma mulher também que sente que está fardada ao fracasso, uma mulher presa ao passado, uma mulher que não larga uma situação complicada, tá? Então esse buquê também vem falando meio que da personalidade aí da sua rival, tá bom? Bom, a carta do caixão aparece. A carta, né, da cegonha, dos caminhos, e a carta também da lua. O que aqui vem dizendo, né? É o mesmo significado da runa, dizendo que o relacionamento entre eles é baseado em uma série de ilusões aqui, né, e decepções.
Aqui, para falar a verdade, não importa em que posição que você está, né, de compromisso com essa pessoa, com ele, aqui mostra que ela não tem consciência de você, tá? Então aparece você aqui e a carta da lua, dizendo que ela não sabe sobre você e ela não tem essa consciência desse relacionamento. Ela suspeita, ela sente que tem alguma coisa, né, errada com ele, ela sabe que ele tem outra pessoa, mas ela não sabe quem é, tá? Mas fala de uma descoberta, né? Um segredo sendo descoberto e ela vindo e tentando conhecer tudo ao teu respeito. Então, essa pessoa é uma pessoa que vai ficar aí meio que na encolha, tentando descobrir cada questão particular da tua vida, tá? Então, ela vai fazer muita coisa aí para saber a respeito de você e dele, para tentar usar isso a favor dela. Aqui aparece a carta do caixão e, infelizmente, no momento, apesar de uma separação e de uma finalização desse relacionamento passar pela cabeça dele, e ele saber que tem que finalizar essa situação para ele conseguir seguir com a vida dele em frente, ele de fato não consegue, tá? E essa falta de não conseguir, nós veremos mais à frente, ver se aparece também. Carta do cavaleiro, né? Ele pensando em ir embora, tomar um novo rumo, sair desse relacionamento. Carta dos lírios. Carta da aliança. E carta da árvore, né? Como eu disse, tem alguma situação que prende eles juntos, certo? Situações de moralidade. Aqui fala que ele sente que deve algo para ela. Ele sente que deve para ela como se ele tivesse responsabilidade sobre a vida dela, tá? Então, por isso que eles não vêm a se separar. Ele sente uma moralidade, uma obrigação, né? Ele sente por ela uma gratidão muito grande. As cartas são bem claras em dizer isso. Então, essa gratidão faz com que ele se mantenha preso nesse relacionamento, mas ele tem muita vontade de sair fora. Aqui vem falando que ela é uma pessoa que varia muito, né, de comportamento. Uma hora ela é aquela pessoa doce, meiga, agradável, né, que faz tudo para agradá-lo, e outra hora ela já é aquela pessoa ranzinza, chata, que chora. Então eu vejo muito que ela varia entre essas duas pessoas, né, essas duas personalidades, de agradar muita pessoa, ser muito subserviente e ao mesmo tempo usar muito do emocional para segurar o outro, né? Questões emocionais tipo choro, coloca ele como culpado por alguma situação que ela esteja passando e outras situações, né, complicadas. Vamos para as próximas cartas, né? A carta da âncora, e a carta da âncora, ela caiu no mesmo montinho, né, da carta da cruz, ou seja, vem falando que de fato haverá uma finalização definitiva sem volta, né? Finalizações definitivas sem volta traga pelo caixão e cruz ou caixão e âncora, tá? Sempre essas cartas aí em conjunto. E aqui mostra que é algo que vai demorar um pouco, é algo que tá passando muito pela cabeça dele, no momento apenas pensamentos, né, e sentimentos de separação, mas é algo que vai acontecer. Da hora que acontecer, não terá mais volta, tá? Ela é uma pessoa muito conhecida, né, no meio social que ela se encontra. Ela é uma pessoa que é muito conhecida no meio social que ela se encontra, só que não é uma pessoa muito bem vista. Ela tem problemas com a amizade, de manter amizade, manter laços familiares, né? Manter pessoas verdadeiras ao redor dela. Ela tem muita dificuldade com isso. Ela tem muita dificuldade. Ela é muito conhecida no meio social, mas eu vejo que a personalidade dela e a imagem que ela tem para os outros não é uma imagem tão positiva. Ela é uma pessoa que se fecha tanto nesse relacionamento, tentando fazer dar certo, que ela esquece também do mundo lá fora, né? Do mundo social, né? Das outras pessoas, de fazer amizade, de cuidar da própria vida. Então ela é uma pessoa que está se dedicando tanto a ele, né? A carta do cachorro aparece aqui. A carta do cachorro mostra, sim, uma mulher fiel a ele, mas uma mulher infiel a si próprio, né? No sentido da pessoa, muitas vezes, perder tanto tempo cuidando do outro que esquece de si e da própria vida, tá? Então eu sinto muito isso aqui.
E assim, tem muitas mulheres que elas não conseguem manter um relacionamento sério justamente por isso, porque quando elas conseguem um relacionamento é como se o mundo parasse para elas, é como se nada fizesse mais sentido, é como se não tivesse mais a vida dela, mas tivesse a vida do outro, né? Então muitas vezes para manter um relacionamento você precisa cuidar mais da sua vida do que da vida a dois. Aqui fala, né, comunicação travada, difícil. Ele tem muita vontade de dizer pra ela que não dá mais, que já acabou. Eles já até tiveram essa conversa, mas as coisas não ficaram muito bem, certo? Eu vejo que aqui ele ajuda ela financeiramente, né? Eu vejo isso, uma ajuda financeira. Eu vejo que eles conversam muito sobre dinheiro, sobre bens. E eu vejo que ela sempre tá segurando ele. Eu não vejo nenhum trabalho espiritual, nada relacionado a isso. Eu vejo a situação de um todo como se ela usasse muito o emocional. E ele tem, assim, além de gratidão por ela, ele tem uma certa dó. E esse é um dos piores sentimentos que existe. Por quê? Quando você tem dó do outro, é como se você impedisse até o outro de evoluir, porque muitas vezes quando a gente quer o bem na vida do outro, a gente finaliza uma situação complicada, né? O outro, quando ama de verdade, quando quer ver o bem, né, ao próximo, muitas vezes ele tem que falar um não, um chega, um acabou, um basta, né? Então eles têm uma relação muito de dinheiro. Eles conversam mais, eles têm conversas mais voltadas para isso, para o financeiro, para o dinheiro, né? Eles não são pessoas que têm aí conversas agradáveis, conversas assim, né, de amizade entre dois amigos, entre marido e mulher. Eles têm mais conversas sobre financeiro mesmo, né, sobre crescer, sobre prosperidade, questões financeiras, ajuda financeira. Então a conversa deles é mais relacionada a isso. Eu vejo também que ele está esperando documentos, né, relacionados a uma casa. Eles podem estar tentando comprar uma casa juntos, tá? Essa é a vontade dela. Ela quer a casa dos sonhos e ela tá influenciando ele a comprar algum imóvel nesse sentido. Aqui, carta do Úcio, né? Ela tentando o pescado dela, tentando conseguir. A carta do dinheiro e do amor caiu uma em cima da outra, certo? E caiu a carta aqui também da cruz do sofrimento, dizendo que o quê? Ele, com essas escolhas dele, né, nesse sentido, meio que ele acaba sofrendo muito em questões amorosas, né? Essas cartas nessa conjunção, né, de dinheiro, coração em cima, cruz do lado, né, apareceu o nosso urso também e apareceu a carta do navio, dizendo exatamente isso. Ela como uma mulher muito emotiva, usando questões financeiras e a emoção em cima disso para de fato segurar ele e manter ele onde ela quer, né? E ele fica naquela dualidade entre o que é correto, o que o mundo prega, o que é físico e o que ele deve fazer por ela ou não, questões financeiras e questões do coração. Ele não sabe de fato o que seguir. E a vida dele é seguir apenas um caminho, né? Ou ele vai ser feliz no amor, ou ele vai ser feliz no financeiro. Ele não pode, ele tenta juntar essas duas coisas, só que a ordem espiritual ele vai ser feliz com um ou com o outro. Ele precisa escolher um lado, né, para que a evolução dele possa acontecer, tá? E a espiritualidade vem falando que essas mudanças vai acontecer para ele e ele vai agir mais pelo emocional, ficando, né, e se mantendo com você no caso, tá? Porque as cartas é claro em dizer que ele vai embora e vai se manter em um relacionamento com uma outra pessoa, né? Até fala, mantendo, né, um outro relacionamento extraconjugal. Então aqui é bem claro em dizer que esse relacionamento ele está fardado ao fracasso, a finalizar, a terminar, certo? E isso vai acontecer, só que eu vejo uma demora. As cartas que estão aparecendo aqui são cartas extremamente demoradas, né? Então tem que aparecer aí, tem que esperar, tem que ter paciência.
e ela segurando ele muito pelo emocional, só que ele tá aqui, ó, com a mente exausta, né? A carta do navio, das turbulências, do coração, da emoção, do sofrimento. Então tá acontecendo muita coisa, tudo junto na mente dele. E ele é uma pessoa também lenta para tomar, para fazer escolhas e tomar atitudes, certo? Então vem falando que essa lentidão, essa dificuldade também dele tomar decisões na vida dele é justamente uma característica pessoal, né? E ele tem um certo apego a ela, eles têm uma questão kármica juntos, né? Para ser resolvida ainda. Ele é aqui muito pensativo, cabisbaixo, né? Não sabe o que faz, observa muito você, observa muito ela. Ela é uma pessoa extremamente triste, extremamente depressiva, né? Não sabe o que faz da vida. Uma hora acredita que pode tomar, né? Ela tá numa dualidade muito grande. Ela tá sofrendo muito, ela não sabe se corta esse relacionamento de vez, procura outro relacionamento. Ela não sabe se aceita ele do jeito que é, né? Mas o maior medo dela é ele largar ela. Muitas vezes ela acredita, né, que tem opções, que vai tomar uma decisão, mas ela não tem força para isso. Quem vai ter que tomar uma decisão nesse relacionamento de finalizar vai ter que ser ele. Ela tá muito iludida, né, com toda essa questão. Ela acha que pode continuar com essas estratégias emocionais para segurá-lo, agindo de esperteza, né, em questões de usar o emocional, usar a bondade no coração dele, no caso. Mas eu vejo que essa situação vai ser cortada de fato, tá? Ela também é uma pessoa, assim, trabalhadora. A Kali, mas ela não tem trabalho, não tem emprego. Talvez ela trabalhe no sentido de cuidar muito bem dele, né? De fazer as coisas pra ele, de viver em prol dele. Aqui, uma pessoa triste, como eu disse, né? Eles não têm conversas muito saudáveis, aqui vem falando também. E ela tenta conversar com ele outros assuntos, mas ele sempre está fechado, né, para essas conversas, tá? Então ela tenta conversar com ele outro assunto, só que ele sempre está fechado. Eu vejo que ela não trai ele, mas ela conversa com outros homens, tá? Em rede social, tá bom? Então aqui mostra ela com conversinhas, tentando dar oportunidade para outras pessoas, certo? Mas ela acaba depois se fechando. Mas ela tem conversinhas aí, conversinhas até bem empolgantes, tá? Com outros homens, com outras pessoas em rede social, tá bom? Aqui também aparece que ela conta muita coisa pessoal e íntima deles dois para amigos, né? E isso gera muito burburinho, muita fofoca. E o nome dele tá na boca do povo e ele não sabe. E ele ainda vai descobrir isso e vai ficar bem nervoso com ela. Ele quer um novo início na vida dele, só que de uma certa forma ele tem um apego emocional muito grande, né? Nessa situação. Eles têm história juntos, né? Eles viveram alguns momentos. Em um momento de dificuldade, de tristeza, de uma certa forma, ela foi ali um alicerce para ele, né? Ela foi uma base para ele seguir em frente. No entanto, esse apego emocional, ele invertiu. É ela que tem um apego emocional, ela que insiste, né? A carta do chicote, ela insistindo bastante, tentando, fazendo de tudo para ficar com ele, né? Ela tá também manipulando documentos e guardando algum segredo dele. Esse segredo eu não consigo ver, mas juntando o segredo, juntando o fato que ela divulga muito a vida particular deles para amigas, que conta para outras pessoas, e juntando também esse nhenhenhê dela, essa tristeza, isso de ficar se dedicando só a ele cada vez mais está perdendo a admiração por ela, né? E com a perca da admiração, que é o que segura os dois juntos, esse relacionamento acaba. Então, haverá sim uma finalização. Isso é algo positivo para você que está escutando, né? Claro. Então, é isso. O que eu consegui ver da rival, eu trouxe aqui, certo? Peço a vocês que dê aquele joinha, aquele like. Não deixa de se inscrever também e ativar o sininho das notificações. A nossa tiragem de número 2 é a runa Raido, né?
A Raido vem falando de notícias, viagens, né, mudanças. A Raido é uma runa extremamente rápida, né, uma energia de runa rápida. Fala de mudanças, né, nessa questão que você não espera. E ela vem falando também de muita reatividade, ou seja, vem falando dela com ele, eles estão muito reativos um com o outro. Inclusive, neste momento, é o momento que mais ele se encontra inconstante, lá e cá, fazendo várias viagens, indo no canto, indo no outro, ficando com você, voltando, ficando com ela, briga com ela, volta, às vezes desconta em você. Então, vem falando, né, dessa duplicidade, que as coisas entre eles lá não está bem e que um tá muito reativo com o outro, tá? Em questão de personalidade dela, quando a runa Raido sai, vem falando de uma pessoa, uma mulher inconstante, uma mulher que não sabe exatamente o que quer e que muda de foco rápido, tá? Vem falando também de uma pessoa que gosta muito de uma questão de disputa, né? Disputar, tem aquela questão de ego, eu ganho, né? Não é nenhuma questão de amor entre eles, é mais ego. Bom, aqui fala, né, que ele tá muito apaixonado por ela, mostra uma paixão, tá? Olha, pra falar a verdade, ele idealiza uma vida com ela, né? Um casamento, se eles já são casados, ele idealiza que esse casamento flua, prospera. Só que o problema do relacionamento todo é ela mesma, tá, gente? Não é exatamente ele. Não é dizer que ele está com você porque ele é uma pessoa mulherenga, uma pessoa que não presta. Ele quer uma vida certa com ela, só que ela que é inconstante, né? As runas já dizia isso, uma inconstância muito grande. Ela gosta de pousar para rede social, ela gosta de mostrar para as pessoas que tá bem, que tá podendo, mostra um poder, uma autonomia. Só que na verdade ela é uma pessoa bastante complicada, que não está bem, não está feliz com nada que tem, tá? E acaba complicando a vida de todo mundo aí, né? Principalmente a dele. Aqui mostra até que ela é muito agressiva, que ela bate nele, dá muito ataque de ciúmes, mas também ela não é fluxicheira. Aqui fala que ela esconde alguma coisa e nós vamos ver, tá? Ok, problemas no paraíso, ele é apaixonado por ela, ele gosta muito dela, tá, gente? Isso é verdade. Aqui, ó, ela não está feliz, não está bem, tá? Com esse relacionamento, ela coloca obstáculos entre os dois, né? Obstáculos muito grandes, é ela que coloca aí. Aqui vem aparecendo a carta do trevo, dizendo que eles estão com problema em comunicações. Ela não comunica com ele, né? Ela sempre vive na tomada 220, vamos dizer assim. Com ela ou é tudo ou é nada. Um dia ela tá muito bem, outro dia tá muito mal. Um dia ela tá mostrando que tá muito bem pra todo mundo, outro dia ela já não quer olhar a cara de ninguém. Então essa intensidade dela incomoda ele bastante. E ele queria uma vida sossegada e em paz com ela, mas ele já começou a perceber que isso não vai ser possível, tá? Porque ela tem problema com ela mesma, de vazio, de não estar bem com nada, com ninguém, sabe? E assim, pra falar a verdade, ela mostra aqui que ela tem conhecimento de vocês dois, que ela sabe, tá? Mas ela não dá muita ênfase a isso, porque pra falar a verdade, ela não tem muito sentimento por ele. Então, isso é como se, assim, você tivesse cumprindo um papel que ela não quer mais cumprir, tá? Ok, ele sofrendo muitas desilusões e decepções com ela, né? A carta da lua cai ali do lado. Ela ainda cogitando, né? Hipótese, vendo o que é bom pra ela, o que não é, quais são as escolhas que ela pode fazer ainda na vida. Ela é como se fosse assim, ela tem até uma vida fixa com ele, só que essa carta da árvore nesse tarô representa, né? Uma árvore que tá fixa em apenas um pedaço de terra, né? Ou seja, algo que a qualquer momento e com o tempo vai se dissolvendo e a raiz vai perdendo aquela fixação, né? Então, a água aqui, cada vez mais, vai tornando essa ilhazinha pequena, até a raiz ela não ter mais onde se fixar. Então, é isso que está acontecendo entre eles, é isso que eu sinto.
Aqui, ó, ela se mantém isolada dele, ela não gosta mais da companhia dele, né? Ela fica muito no mundinho dela, ela é muito preocupada com ela mesma. Em alguns casos, ela se nega a ter filho com ele, tá? Em outros casos, ela não dá muita ênfase à família, ela não dá muita ênfase a querer essa vida que ele quer com ela, tá? E o que eles estão vivendo também é uma ilusão, e ela tá muito reativa quanto a ele, né? É aquilo, é o seguinte, ela já não estava bem, ela não tá feliz com isso, já tá sabendo da traição, de tudo que anda acontecendo, e é como para ela se fosse o ponto final, tá? Ela quer dar um ponto final nessa história, só que ele ainda que está insistindo. Por quê? Porque ele acredita que isso é amor, né? Ele acredita que gosta dela e que a situação entre eles pode vir a mudar. Mas na verdade a situação entre eles só vai piorar por causa dela. Ela não quer a vida que ele quer, tá? E isso vai abrir caminho para vocês dois, porque cada vez mais ele tá observando que você é a mulher que ele deseja, na verdade, né? E que ele queria que ela tivesse as suas características. Então, assim, é uma coisa meio confusa, né? O relacionamento entre vocês dois pode dar errado? Pode, né? Porque ele tá buscando características que ele queria uma pessoa em outra. Mas entre eles aqui a coisa tá bem feia. Ele sofrendo bastante, né, com as desilusões e as decepções, tentando fazer muitos sacrifícios, né? O corte entre a vida dois aí aparecendo também. A carta do cavaleiro. E a carta aqui do quê? Da âncora, né? Então vem falando que ele vai embora da vida dela, vai finalizar essa situação de uma vez por todas, né? Como eu falei, âncora é algo que não se movimenta, é algo que se mantém fixo. E apareceu o que aqui do lado da âncora? A carta da foice, dizendo que ela vai cortar esse relacionamento de vez e ele vai embora construir uma nova vida com uma nova pessoa, né? Porque a carta da cruz tanto significa finalização como renovação também. A coisa que aparece aqui pra mim é o seguinte: deve ser por isso também que ela não está tão afim dele, está abrindo até espaço para você entrar na vida, porque que mostra que ela tem outra pessoa na vida dela, tá? Carta da cobra com âncora fala manter o que? O amante, né? Que apareceu a carta também, apareceu a carta aqui também do cavaleiro, né? Dizendo ela mantendo um cavaleiro na vida dela e cortando a situação com ele. Ou seja, ela vai finalizar. Olha, ó, finalização definitiva sem volta, né? Eu falei isso na tiragem número 1, de que a finalização definitiva sem volta é representado pelo caixão junto aqui com a cruz, né? E um cai em cima do outro. Ele quer essa finalização? Não quer. Ele tá de costas para isso. Mas vai acontecer porque ela quer essa finalização, tá? Então as cartas é bem claro em dizer que as soluções estão chegando. Para ela a solução disso aí, né? É a finalização com ele. Aqui, né? Ela não tem mais sentimento por ele, né? Até vem falando, olha, carta da raposa com carta do coração é uma pessoa que usa a outra, né, através do sentimento, que usa a se auto-beneficiar através do sentimento do outro. Então, ela está com ele ainda porque ela está tentando adquirir alguma coisa. Pode ser questões financeiras, né? Pode ser que ele proporciona alguma coisa para ela que ela não tenha. Eu só sei que ela está com ele ainda unicamente, né, por estratégia de adquirir algo que ela precisa, tá? Carta do navio, carta da nuvem, carta do buquê e aqui a carta dos caminhos, né? Carta dos caminhos, ela cai em cima do coração, ou seja, duas pessoas, dois amores, né? Dois amores não, que nem gostar dele, ela gosta, tá? Ela é uma pessoa triste, vazia, como eu estava falando.
o caminho que ela está percorrendo é um caminho que vai gerar tristeza na vida dela. Ela acredita que esse homem que está na vida dela, qual ela está traindo ele, né? É um homem da vida, é um homem que vai trazer muita felicidade, só que ela vai se desiludir muito com esse novo homem e vai trazer muita tristeza para a vida dela também, tá? Ela é uma pessoa infeliz, como havia aparecido aqui. Aqui mostra que eles estão planejando uma viagem juntos e irá fazer essa viagem e você irá ficar bem chateada. No entanto, essa viagem, após ela, a finalização acontece, tá? Provavelmente mês 6 de 2020, tá? Grava essa data aí. Mês 6 para 7, tá, gente? De 2020 acontece, tá? Olha, eu sinto que esse homem que ela está se relacionando, se envolvendo, faz parte do campo de amizade dele. Isso vai gerar uma raiva ainda maior, tá certo? Aqui aparece que ela pode acabar engravidando. Se engravidar é por acidente, tá? Porque ela não deseja ter filho nenhum com ele, ao contrário, ela deseja ter um filho com outro. Para algumas situações, ela pode até acabar engravidando do outro, tá? Porque aparece aqui uma gravidez e ela é muito preocupada com isso, tá bom? Mas aqui vem sendo bem claro que ela ainda vai ser mãe de novo, pode ser, né, dele o filho, pode ser do outro, tá certo? E aqui vai gerar uma complexidade muito grande. Aqui vem mostrando, né, para falar a verdade, ele querendo um novo início com ela, só que isso não acontecendo, porque ela já quer dar no pé, já tem outra pessoa, tá? Só que ele ainda tá insistindo, tá, gente? Eu sinto isso aqui, insistindo em sofrimento, né? Carta até do chicote com carta aí da aliança, agressão física. A agressão física pode ser física, verbal, psicológica, porque eu sinto que ela é uma pessoa que estoura muito. Ela é muito nervosa, tem, né, comportamentos infantis e de vez em quando ela estoura com ele. E essa insistência que ele faz é uma insistência que só causa sofrimento nele, né? Aqui aparece você também caiu como na tiragem número 1, né? Ele começando a visar um futuro contigo, mas ainda tem algumas questões pendentes com ela para ser resolvido. Aqui, ó, tá vendo? Cegonha e criança, ela vai engravidar, só não sei de quem. A carta dos lírios, né? Que vem falando que uma novidade chegando, uma novidade, apareceu a carta aqui, né, junto do chicote, ou seja, perca do respeito, perca da moral, né, inconstância emocional, perca da fidelidade, tudo isso acontecendo entre eles, tá? A carta dos livros, né, falando que ele está muito preocupado com o financeiro. Ela também tem uma preocupação muito grande com o financeiro, só que ela não dá tanta ênfase a isso. Mas vem falando também que ela é uma pessoa que ela vai buscar as próprias condições financeiras dela para ela poder ter uma autonomia na vida, tá? Se ela já tem negócios com ele ou alguma coisa, aqui mostra ela sendo bem justa na hora de separar os bens, tá bom? O que ela quer mesmo é seguir em frente e agora ser feliz. Ela não tá se importando tanto com questões financeiras. Essa foi a nossa tiragem de número 2. Espero que vocês gostem, dê um like, um joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações. A nossa runa de número 3 é a nossa runa Gera, tá? A Gera, ela vem falando dos opostos, é como se fosse Yang e Yang, né? Que a gente fala, os opostos se atraem. Então, ele e ela são opostos um do outro, tá? Bom, em questões de relacionamento, eu não gosto muito dessa frase, os opostos se atraem, tá? A minha concepção é que água sempre procura água, né? Ou seja, você procura os seus iguais e você atrai os seus iguais também. E por isso que as coisas entre eles também não vai dar muito certo, né? Porque no caso, aparece aqui pra mim, um oposto do outro, né? Esse um oposto do outro, e é por isso que um apareceu na vida do outro, é justamente porque eles vieram para aprender
um com o outro. O que falta em um tem no outro. E por isso eles vêm para aprender esse algo. Mas quando o aprendizado acabar, haverá separação, tá? Essa runa fala de tudo isso. É como se um precisasse do outro para ver uma completude, né? Mas não no sentido de que eles irão ficar juntos. Isso a gente vai ver nas cartas. No sentido que eles vieram com uma questão de aprender um com o outro, né? O que falta em um para evoluir, sobra em outro. Geralmente, quando é assim, essa runa gera cai, é falando que as pessoas aí do montinho não vai ficar junto, não. No caso, é a rival, né? E o seu amado. Carta do livro, né? Começando, mostrando de cara um certo estudo entre eles, né? Um certo segredo, eles escondem segredo um do outro. E começou a chover, vocês vão escutar um barulho muito gostoso da chuva e do trovão. Bom, o que eu vejo aqui, né? Olha, ele pode ser um homem que trabalha, né, dirigindo, trabalha à distância, viaja muito, né? Eu sei que ela se sente muito carente e sozinha porque ele fica muito tempo longe e afastado dela. Ou ele não faz questão e eles brigam muito, né? E ele acaba indo para outro lugar, ou ele viaja muito, ou ele se foca muito no trabalho e esquece de cuidar do relacionamento dela. Então ela se sente muito carente e mostra ela procurando outras coisas que preenche o vazio dela, né? Então ela sempre é uma pessoa muito agitada. Ela tem que estar com a vida dela sempre muito ocupada. E aí fica naquela, né? Ela fala que ele não se dedica a ela e ele fala que ela não tem tempo para ele. Aí acaba criando uma lacuna, um vazio, né? E isso abre espaço para outras pessoas entrarem no relacionamento. Então, se você está aqui nesse montinho e não é o seu caso, talvez essa seja a mensagem de hoje para você, tá? De que é importante sim cuidar da vida, né, particular, cuidar do trabalho, mas é importante também dar uma certa atenção para o outro, tá? Então o motivo aí deles dois não estarem tão bem nesse sentido, né, é justamente porque ele até gosta dela, ela também gosta dele, só que eles vieram apenas para aprender um com o outro, né? Alguma situação, alguma característica que ele precisa e alguma característica que ela precisa, né? E depois disso, com certeza a separação. Até porque aqui fala que eles estão muito, cada um com seu propósito de vida e cada um cuidando do que lhe convém, tá? Olha, ele é uma pessoa que a moralidade dele é meio distorcida, tá certo? Ele é uma pessoa que leva a vida muito tranquila, é uma pessoa que não tem intenções, né, de escolher entre você ou ela, ele não quer, assim, decidir, né, não tem essa preocupação de tomar decisão, ele quer uma vida bem tranquila a dois, certo? E ele quer apenas equilibrar a vida dele, tá? Então, assim, em relação a ele, ela tem, né, um certo receio dela não conseguir ser tão apresentável para a sociedade. Ela tem uma vontade muito grande de ter esse reconhecimento social, né, das pessoas olharem ela com um novo olhar, né, ser conhecida no trabalho. Então, por causa disso, ela se mantém com ele, porque ele proporciona algo nesse sentido para ela, tá? Bom, aqui eu vejo que ela ainda não sabe de você, tá? Mas eu venho falando que ela irá descobrir. Essa descoberta será mais ou menos final do ano aí, tá? Mês 12, datas ligadas ao 20, 23 ou 29 do mês 12, mais ou menos, ela já descobre você. Bom, infelizmente, ele aparece aqui de costas para você. Por quê? Porque aqui mostra que ele está se sentindo cobrado e pressionado por você, certo? Ele não quer se decidir entre você e ela, ele quer ficar aqui no meio das duas, tá?
Olha, ele no meio das duas, tá bom? Então, se você ficar cobrando ele, ele vai te largar, afastar de você e continuar com a vida dele. Porque ele não vai separar dela, não mostra ele querendo se separar, apesar da separação acontecer, e ele não quer ser cobrado. Então, sabendo que a separação aconteça, o que você faz? Só aguarda, né? Porque talvez a pessoa não queira, talvez a pessoa não queira tomar uma decisão, mas contra o destino ninguém vai contra. Temos a carta do cavaleiro, a carta da raposa, né? Ela muito desconfiada, mas ainda não sabe. A carta do buquê. E temos aqui também a carta, né, da chave, né? É o seguinte, ela não é mulher de aceitar desaforo, de aceitar traição. Ela é uma mulher extremamente independente e decidida da vida. É uma mulher que ela pode sofrer, mas ela sempre tá mostrando assim, que tá de cabeça erguida, não aceita pouco. Então, a hora que ela descobrir sobre vocês, ela vai meter o pé, tá? E essa descoberta vai acontecer ainda esse ano. No entanto, não queira acelerar, eu sei o que tá passando nessa sua cabecinha. Não queira acelerar esse processo e mandar alguém falar, entrar em contato e falar alguma coisa de você, porque ele vai suspeitar e ele pode acabar indo embora da tua vida, tá? Deixa as coisas acontecer entre eles, vai haver aí divergência, tá no destino a separação, então só aguarda, tá bom? Se você não tem, né, mentalidade emocional, segurança emocional, equilíbrio emocional para esperar e não tem paciência, então segue a tua vida, porque ele pode acabar finalizando o relacionamento com você cheio de raiva e rancor, e quando é assim é mais difícil a gente seguir em frente, tá? Porque o ódio, ele prende, né, o nosso coração. Aqui, eu vejo que ela, no momento, ela é fiel a ele, tá? Eu não vejo traição, apareceu a carta da fidelidade, né? Fiel, fixo com ele, ela não tem outro, certo? Mas ela aqui, ela quer uma estabilidade de vida no geral. Se ele não oferecer essa estabilidade para ela, ela vai sair fora. Ela quer estabilidade, ela quer momentos juntos, ela quer passeios, ela quer viagens, ela quer construir algo com ele, e ele não é muito voltado para isso, ele é muito individualista, né? Ela de uma certa forma também, na verdade os dois estão com dificuldade de se encontrarem. Isso é algo positivo no caso para você, tá? Aqui mostra, né, ele se cobrando muito em questões financeiras e materiais, certo? Olha, a cobrança, essa carta do chicote, caiu também na mesma direção que você, ou seja, vem falando que tem algo, né, em você que chama muita atenção nele. Esse algo tá ligado a uma aliança espiritual e a questões físicas e sexuais muito intensas, tá? Então tem algo espiritualmente que prende você a ele, eu não sei o que é. Talvez você já tenha feito algum trabalho, alguma coisa, alguma oração, ou talvez vocês tenham algo kármico de vidas que transcendem, né? Aqui vem falando também que eles dois, na verdade, são inimigos do passado. Muitas pessoas acreditam que casamento é sempre sinônimo de felicidade, nem sempre, tá? Tem inimigos do passado que vêm como irmãos, que vêm como gêmeos, que vêm como gêmeos sianeses, né? Que vêm, nasce grudado, inimigos que não conseguem se perdoar. E tem inimigos que vêm casados, né? Ou até que vêm para se encontrar em relacionamentos, para aprenderem um com o outro. E essa é a situação deles dois. Então, esse triângulo aqui é um triângulo todo espiritual, vamos dizer assim, tá? Ok, insistência no sofrimento, né? E essa insistência no sofrimento é tanto dele para com você, de você para com ele, dele para com ela e dela para com ele, né? É um triângulo de sofrimento e de insistência. É como se vocês três não fossem exatamente feitos um para o outro, tá? Tem que olhar essa situação direitinho. Mas a carta da vitória, apesar do sofrimento, ela cai aqui para você. Ou seja, se você insistir, a situação pode dar certa. Mas aguarda, tenha paciência que ele ainda vai finalizar situações, tá?
Olha, aqui, né, apareceu percas financeiras para eles, né? Não falei dessa carta, percas financeiras. Aqui vem falando também de uma situação como se ela estivesse trocando sexo por dinheiro, tá? Eu não entendi muito bem, tá bom? Mas fica essa dúvida aí. Aqui fala, né, de finalizações para ele definitiva sem volta. Quais são as cartas, Kali? Finalização definitiva sem volta. Caixão e cruz. Não tem outro significado, a não ser finalização definitiva sem volta, do que da aliança que eles têm, por causa de obstáculos. E vocês estão escutando, né, o barulho da chuva, tá chovendo agora. Graças a Deus que aqui tava um calor absurdo na cidade onde eu moro, continuando. Haverá finalização entre eles, definitiva sem volta, só que mesmo com a finalização dos dois, isso não é garantia que vocês ficam juntos, tá, meu anjo? E o que me parece, é como eu tinha dito lá no começo do vídeo, ele parece ter uma questão de moralidade um pouco meio contorcida. É como se para ele fosse comum ter duas mulheres, duas opções, duas escolhas, né? Então talvez ele seja o tipo de homem que nunca vai ser de uma mulher só, tá? E tem que tomar cuidado com isso. Esse homem sofre de ansiedade, traumas do passado, pânico noturno e depressão, tá? Ou os três, ou todos esses tipos de doença, né? Ou apenas um. E acabou de dar um relâmpago que apagou a luz aqui da minha casa. Bom, continuando, né? Aqui mostra, ó. Ela muito triste, ele também tem depressão, ele é muito focado nas questões pessoais dele. Esse homem, ele não se preocupa muito com relacionamento, né? Então, enquanto você está tentando aí ter um relacionamento sério, algo sério entre vocês dois, né? Algo fixo, algo que te traga segurança, ele tá apenas focado nele mesmo, tá? E ela, no caso, ela também tem um foco na vida dela, mas ela foca no trabalho porque ela é infeliz nas outras áreas, né? Amorosa. E ela já tentou até, tipo assim, né, ceder um pouco, ficar mais com ele, mas ele não dá tanta atenção para ela também. Lembrando que essa tiragem é independentemente de qual posição de relacionamento ela se encontra e qual você se encontra também, tá bom? Aqui vem falando que no caminho dele tem um outro amor, né? No caso, você, e tem um outro amor na vida dessa mulher também. Eles têm amores opostos, para falar a verdade. E nossa última carta é a carta da criança, né? Falando do apego emocional, e que esse apego emocional de algo que eles nem sabem o que acaba atrapalhando uma certa evolução, né? Então aqui as cartas vêm falando um amor infantil, uma pessoa que não sabe amar. Então ele é infantil, ele ainda está buscando evolução, ele é uma pessoa que não sabe amar, né? Ele não compreende o que é amor, então ele não se comporta de acordo com o sentimento. É tanto que a carta do coração, ela cai mais voltada para você, que você caiu aqui, né? E cai voltada para ele, ou seja, ele preocupado com ele, né? Não que ele tem sentimentos por ela, ou sentimentos fortes por você. Ele é muito preocupado com ele mesmo. Mas a carta do coração, ela tá muito mais perto de você, dizendo o quê? Que se você insistir, né? Essa situação pode se transformar ao seu favor. É tanto que aparece aqui, ó. Carta da cruz, né? E carta do chicote. A insistência nesse relacionamento levará vocês a construir algo novo, né? Algo mais intenso, algo mais verdadeiro. Porque a criança também, ela é um espírito mais verdadeiro, né? Porque ela não compreende as questões sociais ainda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, com a paz de Deus e com esse barulho de chuva maravilhoso.